A estrela de Davi, de onde vem esse símbolo? Não está nunca escrito explicitamente na própria Bíblia. Está no Talmud? Existe uma passagem na Bíblia sobre isso? Não. Então, você não está realmente certo de onde ela vem? Não. Você me pegou. Porque ninguém sabe, né? Eu não sei. Sei que a chamada estrela de Davi tem alguma coisa a ver com Davi? Eu não acredito. Deve haver em algum lugar. Eu não me lembro exatamente qual foi a associação. Eu acredito que o que eles chamam de estrela de Davi é de fato a estrela de Renfã, porque quando você estuda a Bíblia, você vê que quando eles adoravam outros deuses, a Bíblia fala sobre eles erguendo a estrela do seu deus Renfã. Vocês rejeitaram o Deus da Bíblia. Vocês tomaram para si a estrela, que é essa estrela de 6 pontas, do seu deus chamado Renfã, ou Kium. Todos esses são nomes para Moloque, o grande Baal, o grande deus do fogo, que é o demônio. Belzebu. Isso mesmo, Belzebu. E eles ficaram chocados com isso. Então, quem é esse Deus da estrela? Se eles apenas lessem o Velho Testamento, eles saberiam isso. Em Amós, Deus disse: vocês ergueram a estrela e eu fiquei furioso com isso. E vocês sacrificaram seus próprios filhos ao Deus da estrela. Pelo fogo, eles sacrificaram os próprios filhos. Os judeus fizeram isso ao Deus da estrela. Quando eles idolatravam um falso deus, eles tinham a estrela de Renfã como um ícone, como um símbolo. Não vemos nunca a estrela de Davi na Escritura, mas sim a estrela do falso deus Renfã. E assim sabemos hoje que eles não estão adorando o verdadeiro Deus, porque a Bíblia diz: quem rejeita o filho, rejeita também o pai. Mas quem aceita o filho, tem também o pai. Se os judeus não acreditam no filho, a Bíblia diz que eles não têm o pai. Então quem eles têm? Um outro alguém, um falso Deus. Portanto, eles não estão adorando o mesmo Deus que nós adoramos. Algumas pessoas dirão: eles adoram o Deus Pai. Eles apenas não reconhecem Jesus. Mas a Bíblia ensina que é impossível adorar o Pai se você não reconhece o Filho. Retornemos à fraternidade maçônica, da maçonaria. Seu grande símbolo é o G. Você olha para o esquadro e compasso, é uma estrela de Davi estilizada. De fato, eles têm a estrela de Davi inteira em vários templos maçônicos. Por que isso? A maçonaria é um estudo do judaísmo e da Cabala. The Jewish Tribune newspaper, on October 28, 1927, stated, Freemasonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual, and what is left? Albert Pike disse em seu livro Moral e Dogma que a Cabala é o próprio fundamento. Sem a Cabala, não teríamos os 33 rituais da loja maçônica. Mas o Deus que eles idolatram, o grande arquiteto, é Moloque, o Deus da estrela. Se alguém disser para mim que os judeus não foram lançados sob uma grande maldição pelo próprio Jesus, está lá. Em João 8,37 é interessante porque Jesus disse isso. Ele disse: eu sei que vocês são semente de Abraão. Então ele está reconhecendo o fato de que eles são descendência física de Abraão. Ele diz: eu sei que vocês são semente de Abraão, mas vocês buscam me matar porque minha palavra não tem lugar em vocês. Eu falo aquilo que eu vi com o meu pai, vocês fazem aquilo que vocês viram com o seu pai. Eles responderam e disseram para ele: Abraão é o nosso pai. Jesus disse para eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam os trabalhos de Abraão. É interessante porque no versículo 37, ele reconhece que eles são semente de Abraão. Ele reconhece que eles são descendência física de Abraão. Mas no versículo 39, ele está questionando, ele está dizendo: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam os trabalhos de Abraão. Ele está falando basicamente: vocês não são filhos de Abraão, porque, como ele falará mais adiante na passagem que ele diz, vocês são filhos do seu pai, o diabo. Então é interessante que Jesus, ele próprio diz que você pode ser um descendente físico de Abraão e ser descendente de Abraão e ele não considerar você um filho de Abraão. Há uma outra passagem. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. E ele diz: os judeus são filhos do diabo. Isso é o que ele estava pregando. Uau!
Jesus, ele próprio ensinou: vocês são do seu pai, o diabo, e os desejos do seu pai vocês farão. Ele foi um assassino desde o começo e não se abrigou na verdade, porque não há nenhuma verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala dele próprio, pois ele é um mentiroso e o pai da mentira. De acordo com o Senhor Jesus Cristo, ele diz: vocês são do seu pai, o diabo. Então Jesus acreditava que eles não estavam seguindo Abraão, eles não estavam seguindo Moisés, eles não estavam seguindo os profetas, eles não estavam seguindo Deus, ele diz: eles estavam seguindo o pai deles, o diabo. Você sabe, no Apocalipse 2 e 3, há versículos interessantes que falam dois que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não é difícil deduzir quem é a sinagoga de Satanás quando você percebe que só existe uma religião neste mundo que usa a sinagoga, judaísmo. Não é difícil deduzir quem são eles quando a Bíblia nos diz que eles dizem que são judeus e não são. Nem todos neste mundo saem por aí dizendo: eu sou judeu. As pessoas que praticam judaísmo dizem que são judeus. Você diz: pastor Anderson, eles dizem que são judeus e de fato são. Não porque Romanos 2,28 diz: pois não é judeu o que o é por fora. Nem a circuncisão é que se faz exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão é que é do coração, em espírito, não em letra, cujo valor não provém dos homens, mas de Deus. A Bíblia diz: a circuncisão somos nós que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Jesus Cristo, e não temos confiança nenhuma na carne. Então, aos olhos de Deus, eles não são judeus, eles são a sinagoga de Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse 3,9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te tenho amado. Agora, por que Deus precisaria fazer a sinagoga de Satanás saber que ele amava a igreja em Filadélfia? Porque os judeus pensam que Deus ama somente eles. Eles não acham que Deus ama os gentios em Filadélfia. E é por isso que Deus diz: eu vou fazer a sinagoga de Satanás saber que eu tenho amado você. Deus ama os filhos do mundo, vermelhos, amarelos, pretos e brancos. Eles são preciosos em sua visão. Em João 2,22, a Bíblia dá uma definição do que é um anticristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Agora, para acreditar que Jesus não é o Cristo, você tem que acreditar que existe um Cristo e que ele não é Jesus. João 4 nos diz que a palavra Messias significa Cristo. A mulher diante do poço disse: eu sei que o Messias vem, que se chama Cristo. Então sabemos que a definição da palavra Cristo é Messias. Portanto, em 1 João 2,22, quando diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Está dizendo: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Que grupo de pessoas acredita que existe o Messias, mas não crê que Jesus seja esse Messias? Mais uma vez, são os judeus. Deixe-me ver se eu consigo caracterizar isso. Basicamente, a crença dos judeus em Jesus quer dizer: obviamente vocês não acreditam que ele era o Messias, mas vocês acreditam que ele era apenas mais um em uma série de falsos Messias. Sim. Se ele afirmou mesmo, mas você não tem certeza. Se ele afirmou que era o Messias, ou se a afirmação foi feita, então ele era um falso Messias. Jesus nunca disse: eu sou o Messias. O povo judeu teria se interessado pelo Messias. Eles estão esperando pelo Messias. Eles querem o Messias. Assim, se ele tivesse alguma das características reais de um Messias, eles teriam se interessado por ele. Eles teriam checado e assim por diante. Mas ele tinha 12 discípulos. Isso não é muito. Você está falando sobre a nação dos judeus com todos os seus estudiosos. Eles não foram ganhos por ele. Eles não acreditaram nem um pouco. Neles. Os cristãos inventaram a ideia de um Messias fracassado. Mesmo que ele tenha fracassado, ele ainda é o Messias. Nós rejeitamos essa ideia. Se você fracassa, então você não é o Messias. Eles ainda estão esperando por um outro Messias, e nós sabemos que esse outro Messias que vem é o anticristo. Como seria o Messias judeu? Um rei muito poderoso que vai estabelecer a paz e a boa vontade na terra. Você tem que ser capaz de estabelecer no mundo todo paz mundial. Quando o Messias real aparecer de um modo tão dramático que não possa ser negado, então todos vão confirmar: ele é o verdadeiro Messias. E isso no mundo todo, mesmo os não-judeus, pois todos eles estão aguardando o Messias. Quando o Messias vier, você diz que todo mundo vai acreditar nele. Sim, o mundo inteiro, porque seu propósito será trazer o mundo inteiro para a observância própria.
Todas as nações vão afluir para Jerusalém para aprender com eles. Vai iniciar um período de paz mundial. O Messias será uma tremenda figura carismática, com grande conhecimento e habilidades de comunicação. Ele também será um grande guerreiro. Ele será o defensor dos judeus. Ele derrotará todos os seus inimigos de um modo permanente. Se você ouvir como os judeus descrevem seu Messias, eles pintam um quadro perfeito do que a Bíblia descreve como o anticristo. Ele vai conquistar o mundo inteiro, ele vai trazer a paz através da guerra. Todas as regiões do mundo vão acreditar nele. Ele promoverá a paz mundial. Ele unirá todos nós. Tantos cristãos são preciosos. Eles não sabem o que estão fazendo. Você sabe, eu estava numa conferência sobre profecia na Flórida e uma senhora veio até mim. Ela estava vestindo a estrela de Davi. Eu perguntei para ela por que ela estava usando aquilo. E ela respondeu: é tão importante que a gente demonstre o nosso apoio a Israel. Eu disse: como você demonstra o seu apoio a Israel? Ela disse: eu dou o dinheiro todo mês para a fundação do Templo do Monte. Bem, esse é justo aquele grupo judeu. Eu disse: você não conhece a 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2? Diz que o anticristo entrará naquele templo e vai se declarar Deus, e acima de qualquer outro Deus. Ela diz: bem, eu apenas acho que estou ajudando a cumprir-se a profecia da Bíblia. Eu disse: e você está ajudando o anticristo a vir. Quem iria querer fazer isso? Quando um homem vier lutar as guerras de Israel, derrotar os inimigos, construir o templo, paz na terra, o líder que fizer isso, vamos todos nos ajoelhar diante do rei. Entende o que eu quero dizer? Quem quer que seja. Então, em sua visão, você diz que é a segunda vinda? Ok, nós dizemos que é a primeira vinda. Olha, os judeus estão prontos a aceitarem o anticristo como seu Messias. E ainda, os cristãos estão sendo ensinados que no final dos tempos todos os judeus vão acreditar em Jesus Cristo. Bem, não precisa ser um gênio para deduzir o que o diabo está fazendo aqui. Quando os judeus aceitarem o anticristo como seu Messias, então todos os cristãos apóstatas apontarão para aquilo e dirão: olha, é a segunda vinda de Jesus Cristo. Vê, todos os judeus acreditam nele. Qual é o plano do diabo com o anticristo? Fazer as pessoas acreditarem que ele é a segunda vinda de Jesus Cristo. E como toda a falsa doutrina, é baseada em tomar uma escritura completamente fora de contexto. Eles vão pegar o final de Romanos 11, ignorar completamente o início de Romanos 11, eles irão direto ao final, ao versículo 26, e assim toda Israel será salva, e eles dirão: veja, bem ali, no final dos tempos todos em Israel serão salvos. Eles vão acreditar em Jesus. Mas eles estão esquecendo que a Bíblia acabou de nos ensinar em Romanos 9, que não são todos Israel os que são de Israel. A descendência física não é a verdadeira Israel. Diz: não é judeu o que o é por fora, é judeu o que o é no interior. São aqueles entre nós que acreditam em Jesus Cristo que são Israel. Então você pode olhar para uma pessoa não salva e dizer que eles são de Israel, quando a Bíblia diz toda Israel será salva. Isso me diz que qualquer um que não seja salvo não é Israel. E é o anticristo, não Jesus Cristo, o anticristo, que irá unir judeus, falsos cristãos e todas as outras religiões do mundo.